Salve, salve, colegas, tudo em paz? Aqui é o professor Marco Aurélio e hoje é dia 8 de junho de 2022. Essa entrevista ela é gravada e eu estou aqui hoje para falar sobre a URV, a Unidade Real de Valor. É um assunto desconhecido para o magistério, para os trabalhadores do magistério mais recentes. No entanto, é um assunto muito conhecido para a minha geração de professores e de professoras. E quem não sabe o que é URV, pode saber tudo. Basta acessar o nosso canal no YouTube, Marco Aurélio Professor. Entra lá no YouTube, digita na barrinha de pesquisa, Marco Aurélio Professor. Tem um vídeo do dia 28 de maio de 2020, que explica tudo sobre o RV. Dá um pulinho lá depois dessa entrevista e assiste para você entender melhor. E falando em 2020, foi justamente no ano de 2020 que o Dr. Paulo de Tarso esteve aqui conosco nas redes para falar a respeito do processo de ORV, em que estágio ele se encontrava. O Dr. Paulo, ele é advogado, OAB Bahia 28.605, especialista em Direito e Magistratura pela EMAB, UFBA, também é especialista em Direito do Trabalho, especialista em Processo do Trabalho, Direito Empresarial e Ciências Criminais. Ele fez uma live aqui, ele foi muito gentil e cortês e deu 2020 a respeito de ORV. E acabou que ele milita também na área do direito administrativo e ele tem processos de execução da URV. A URV ela foi um direito reconhecido pelo STF, o direito foi garantido, mas precisávamos de uma segunda parte dessa luta jurídica, que era justamente executar o nosso direito à URV, que significa cobrar do devedor, do Estado, o nosso dinheiro. É o momento de apresentar as planilhas, os cálculos, as atualizações. Dr. Paulo esteve aqui conosco em 2020 nas redes, explicou tudo e ele ingressou com algumas ações de URV, de execução da URV. E esses processos de 2020 para cá, eles caminharam e tramitaram. E hoje nós vamos exatamente falar sobre isso, explicar para os colegas sobre isso. Bem-vindo e o senhor pode se apresentar para os nossos colegas. Boa noite, Marco. Boa noite, nossos ouvintes. Muito feliz em estar aqui de volta, né? Depois de 2 anos, a gente poder voltar para dizer o que aconteceu daqueles processos, né? Os frutos daquela nossa live. Graças a Deus a gente conseguiu atingir um grande público, muitas pessoas entraram em contato, muitas pessoas tiraram dúvidas, e algumas dessas pessoas também nos procuraram para ingressar com as ações. E hoje a gente vem atualizar, né, o que aconteceu dessas ações, como é que ficou, como é que foi esse trâmite, qual é o entendimento atual do tribunal sobre essa questão, poder trazer as informações, tanto para quem entrou com a ação, quanto para quem ficou em dúvida, e também para quem não teve a oportunidade, por qualquer motivo, de se inteirar sobre o assunto, quem sabe hoje, com essas informações, revendo, né, os nossos vídeos, os seus vídeos do seu canal do YouTube, revendo também a nossa live que a gente gravou lá em 2020, eles podem, de repente, observar que tem direito a esses valores e podem procurar, né, qualquer advogado, se for o nosso escritório, melhor ainda, para a gente poder ingressar com as ações e receber esses valores que os profissionais da educação, os servidores públicos da educação da Bahia têm direito. Certo, doutor Paulo. Antes de mais nada, você pode fazer um breve histórico da URV de maneira resumida, só para nos localizar de novo nessa questão jurídica? Certo. A URV, né, a sigla de Unidade Real de Valor, foi um índice que foi utilizado lá na época da conversão do Cruzeiro Real para o Real, devido à inflação, né, que na época era um grande problema, continua sendo, mas na época podemos dizer que estava um pouco pior. Então, o governo, ele utilizou a URV para que pudesse fazer a conversão desses valores, né, do Cruzeiro Real para o Plano Real, o Plano Econômico. E daí que houve alguns erros de cálculo do governo da Bahia quando foi fazer o pagamento dos servidores, e isso gerou uma diferença de valores a serem recebidos, que gira em torno de 11,98%. Então, esses processos que a gente entra agora da URV é exatamente para que o Estado, que no caso é o devedor, pague para os seus credores, que são os funcionários públicos, nesse caso específico, os funcionários públicos da educação, essa diferença salarial que não foi paga à época, que abrangiu o período de 1994 até 2003. Exatamente. Doutor Paulo, o processo da URV,
ele tramitou durante, eu acredito que uns 18 anos, mais ou menos, até chegar ao final da primeira fase, que foi o reconhecimento desse direito, e pela justiça, e obrigando o Estado da Bahia a pagar. É isso mesmo? E aí o processo encerrou e nós vivemos agora uma nova fase deste processo? Isso, exatamente. Inicialmente, o processo foi movido pelo sindicato, pela PLB, e ele visava garantir o direito dos servidores da educação a esse valor, ao pagamento dessa diferença salarial que não foi paga à época, como eu falei, 11,98. Então, inicialmente, foi feito um processo para que fosse reconhecido que o Estado devia aos funcionários esse valor, essa correção de pagamento. Esse processo foi ganho pelo sindicato, e dentro daquele mesmo processo ficou determinado que as execuções seriam feitas de forma individual. Por que isso? Porque, obviamente, cada servidor tem uma situação diferente. São níveis diferentes, classes diferentes, tempos de trabalho diferentes. Os valores acabam sendo variáveis, né? O percentual pode ser único, mas, obviamente, que o valor em si, o número que vai se receber é variável. Daí que se determinou que esse processo fosse feito, essa execução desses valores fosse feita de forma individualizada, que é exatamente essa segunda parte, seria uma ação de execução ou cumprimento dessa sentença que foi dada inicialmente. Daí que existe a necessidade agora de todos os servidores que se enquadram dentro da categoria, que se enquadram no direito de receber esses valores, eles entrem com as ações para que seja feito um cálculo do valor que cada um tem a receber, naturalmente que eles recebam isso depois. Obviamente que esse processo não é um processo rápido. Esses valores, como todos os valores devidos do Estado, vão ser pagos em precatório. A gente sabe que acaba sendo um pouco demorado. Daí, digamos assim, a urgência de que os servidores que ainda não entraram com a ação, que procurem os meios, procurem os advogados, procurem as suas formas, para que eles possam adentrar com a ação, até porque a gente vai falar um pouco sobre isso. Existe um detalhe sobre a prescrição do direito de se entrar com a ação, que a gente está mais ou menos a menos de um ano dessa data limite para que se possa entrar com as ações e que se possa requerer esses valores. Então é importante que os servidores, eles vejam aqui, como eu disse, né, vão lá no seu canal, vejam os vídeos que falam sobre isso, entendam o que está acontecendo, vejam aqui também essa nossa live, que a gente vai explicar, né, novamente, mas quem quiser se inteirar 100% é bom que veja também os vídeos antigos, e que eles, visualizando que eles se enquadram, que eles têm direito a esses valores, que eles procurem os meios, procurem os advogados, para que eles possam entrar com as ações antes que esse direito prescreva, para que não percam esse valor que fica lá para eles. Certo, entendi. Então, nós tivemos a URV que tramitou durante mais de uma década para reconhecimento do direito. O direito foi reconhecido, existe a obrigatoriedade do Estado da Bahia pagar, e iniciou-se, então, um segundo momento do processo, que é o de cobrar, que chama-se processo de execução, cumprimento de sentença, a depender do rito, do que está acontecendo. E nós estamos vivendo agora, em 2022, esse segundo momento, que é o de execução e que tem prazo. Ou seja, se o credor, né, o servidor que tem direito a receber, ele não cobrar, ele fica com direito debaixo do braço e não recebe se passar do prazo. Porque ele já tem o direito na mão, ele agora tem que levar lá e falar, me dá cá meu dinheiro, né? Então, colegas servidores, vocês precisam procurar um profissional da sua confiança, um serviço público de advocacia aí na sua cidade, no seu local, esclarecer para poder ingressar com esse processo, esse segundo momento, que é o processo de execução. Bem, doutor Paulo, o senhor iniciou alguns processos de 2020 para cá. Certamente esse processo tramitou na Justiça de Primeiro Grau, nas varas de Fazenda Pública aqui do Tribunal de Justiça da Bahia. Qual foi o comportamento do Judiciário, por meio de seus juízes e juízas de primeira instância, ao receberem estas ações de cobrança? Porque o direito está garantido, mas a ação de execução, eles reconheceram de imediato, eles estão ainda despachando o processo. O que foi que aconteceu com o processo de 2020 para cá, para quem já iniciou a nova fase, que é a fase de execução? Basicamente, a gente tem, dentro da sistemática, três vertentes, né, do que aconteceu dentro desse processo. Alguns processos, né, pela própria organização judicial, foram protocolados e não teve despacho ainda, né? Alguns tiveram poucos despachos, o juiz mandou citar o Estado,
ou o juiz pediu mais informações, então existem alguns processos que, digamos assim, não caminharam muito. Existem outros processos em que o juiz citou o Estado fez a defesa e está em via de sair a sentença, então esse já caminhou mais um pouco. E tivemos uma outra linha, que foi que os juízes de ofício, né, inicialmente, alguns processos até sem mesmo citar o Estado para que respondesse, para que entrasse com sua defesa, com sua contestação, eles reconheceram, digamos assim, a prescrição do direito de forma errônea, ao nosso ver. Daí que nós entramos com recurso, e esse recurso, desses processos que nós entramos com recurso, alguns já tiveram o acórdão, que seria a sentença do segundo grau. Nessa sentença do segundo grau, nesses acórdãos, em todos que nós tivemos até agora, os desembargadores, né, os juízes do tribunal, digamos assim, eles reconheceram, até então, pela inexistência dessa prescrição, como os juízes de primeiro grau tinham visualizado. A controvérsia se deu porque os juízes eles entenderam que o trânsito em julgado dessa ação inicial, do reconhecimento do direito, se deu em 2014. Logo, como se tem 5 anos para se fazer a execução, eles entenderam que a prescrição se deu lá em 2019. Porém, a tese que nós sustentamos e que foi reconhecida, né, está sendo reconhecida pelo tribunal, é que, na verdade, o trânsito em julgado dessa ação inicial se deu em 2018. Logo, nós teríamos até 2023 para entrar com essas ações de execução. E foi isso que foi reconhecido até então no segundo grau, e a maioria dos juízes, né, agora a gente acredita que com essa linha que já foi traçada pelo tribunal, os juízes tendem a reconhecer, digamos assim, até então, pela inexistência dessa prescrição, então que essa prescrição só vai se dar, na verdade, em 2023, e eles seguirão o trâmite normal do processo, ou seja, eles vão chamar o Estado para que apresente a documentação como a gente requer, para que faça a sua defesa, e o processo seguir seu trâmite normal, sem que seja, digamos assim, reconhecida essa prescrição, como estava sendo, pelo nosso entendimento, erroneamente interpretado inicialmente pelos juízes do primeiro grau. Entendi. Então, de 2020 para cá, quando o senhor ingressou com as ações, na primeira instância, algumas ações elas ainda estão tramitando na primeira instância, outras já tiveram logo de imediato pela magistrado, eles já reconheceram, no caso, a prescrição de que o processo não deveria mais caminhar e por aí eles encerraram o processo, o senhor entrou com recursos e agora o tribunal já começa a dizer aqui para o senhor que não, que na primeira instância houve o equívoco e agora o processo deve voltar e ser realmente julgado, que não existe a questão da prescrição, como alguns juízes de primeira instância entenderam. Ou seja, o processo volta e ele vai dar seguimento a essa execução. Importante saber que o Tribunal de Justiça ele está já com um posicionamento sobre esses processos de execução da URV. E eu sabia que isso ia acontecer porque o Tribunal de Justiça da Bahia ele sempre tem se colocado, né, de maneira muito justa e certa e séria no momento de apreciar essas demandas dos servidores públicos e das servidoras públicas do Estado da Bahia. Muito bem, doutor. O senhor esclareceu bastante. E agora vem uma pergunta. Esses processos eles já estão tramitando há mais de 2 décadas. Eu sei que o certo seria uma luta política por parte da diretoria do nosso sindicato para tentar resolver isso sem precisar judicializar. Mas como a diretoria dorme no ponto já há algum tempo, acabou indo tudo para o judiciário. Existiria ainda nesse momento alguma possibilidade de acordo? É possível uma possibilidade de acordo? Vamos supor que mudasse a diretoria do sindicato e tentasse negociar com o governador, a governadora, quem foi eleito para o ano, e, de repente, chamasse para um acordo para encerrar esses processos. É possível, seria possível a tentativa de acordo da representação dos trabalhadores junto ao governo do Estado para que a gente não precisasse esperar mais o desenrolar dessa segunda fase da URV? Como eu sempre falo, né, para os clientes, para as pessoas que me perguntam sobre isso, eu digo que o acordo sempre é possível, tanto de forma extrajudicial quanto até dentro do processo. Porém, em relação a esse ponto em particular, pelo que eu tenho visto, eu acredito que não, que é possível sim. Vai acontecer? Provavelmente não. Outras categorias profissionais,
outros servidores públicos, tanto aqui da Bahia quanto de outros estados, os sindicatos, eles entraram em acordo, né, em trâmite de acordo com o Estado, os estados, e conseguiram fazer acordos para que esses valores fossem pagos, né, de forma parcelada. A gente tem como exemplo aqui na Bahia, por exemplo, os próprios servidores do Judiciário fizeram isso. O próprio Sindicato dos Servidores do Judiciário fez um acordo com o Estado para que fosse pago esse valor, e eles receberam. Então, assim, é factível, sim, pode acontecer. Porém, eu acho um pouco improvável. De qualquer sorte, se por um acaso vir a acontecer, o que é que eu acredito que exista? Vai existir uma modulação, ou seja, as pessoas que já entraram com a ação, elas podem continuar a receber pelo judiciário, elas podem, de repente, dentro do acordo, pode fazer alguma cláusula no sentido de que as pessoas devem desistir dos processos que já estão em trâmite e receber via sindicato. Elas podem, de repente, se já receberam alguma coisa pela justiça, abater do que foi somado, enfim, né, é o que a gente poderia fazer uma alusão à modulação, digamos assim, de efeitos dentro desse possível acordo. Porém, como eu disse, eu acho um tanto quanto improvável. É possível, porém improvável. Entendi, doutor, entendi perfeitamente. Inclusive, o senhor lembrou bem, e os colegas que estão nos assistindo, servidores públicos em geral, e não só da categoria da educação, colegas, só para que vocês tenham ideia, uma parcela dos servidores públicos do estado da Bahia já recebeu a ORV. Salvo engano, tem os funcionários públicos do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público do Estado da Bahia, do Tribunal de Contas do Estado, eles receberam a ORV. E nós, trabalhadores da educação, que é uma área importantíssima, central na formação da sociedade, na formação justamente da robustez que um Estado deseja ter, como é o Estado da Bahia, nós, profissionais da educação, não recebemos, estamos há 2 décadas, né, pleiteando isso judicialmente, né, que vai se arrastando. Isso é um absurdo total, colegas. Infelizmente, essa diretoria sindical está nessa situação que todos nós já conhecemos. O acordo é possível, mas é improvável na opinião do doutor, mas ainda assim a gente pode pensar e ter fé, porque a gente não é da área, né, da justiça. Eu até sou formado em direito, sou advogado, mas minha atividade principal é o magistério, mas a gente gosta de acreditar que pode sair o mais breve possível. É isso. Doutor, um questionamento que eu venho acompanhando nas redes sociais há algum tempo, muitos colegas ainda não deram entrada nesse processo de execução. Estão sem a orientação. Quem deveria orientar, que era o sindicato, a diretoria sindical, não tem orientado. Então, eu ainda recebo perguntas, essa semana já recebi pergunta, falando, ainda tem tempo da ORV, que dia é que termina? Eu recebo toda semana várias perguntas. No entanto, tem um impedimento também, ou um aparente impedimento, que faz com que os colegas desistam, ou pelo menos deixem para lá. É a questão da documentação, porque alguns profissionais, até mesmo eu acho que a diretoria sindical, pede que o servidor levante os contra-cheques de não sei quantos anos, de 2000, de 96, 97, ou seja, contra-cheques de 20 anos atrás. E isso tem se tornado um problema, porque tem que ir à repartição pública estadual, sabemos como funciona, os colegas de lá têm outras demandas, tem que ser na superintendência de previdência, de recolhimento, de folha de pagamento, e eles têm essa dificuldade. Mas eu tive uma informação que colegas, eles não precisaram pegar nada, porque o senhor, no processo, pediu liminarmente que o Estado apresentasse as planilhas de pagamento de remunerações de 94 para cá. E o juiz, em alguns processos, eu acho que os juízes deferiram, e o senhor não precisou apresentar, nem exigir da sua clientela, dos nossos colegas, nenhum documento. Isso, como é isso? Explica aí para a gente. Certo. Inicialmente, né, a primeira parte da pergunta, falando sobre a prescrição, como o processo, esse primeiro processo de conhecimento, ele teve o trânsito em julgado em março, né, exatamente no dia 12 de março de 2018, então nós teríamos até 5 anos, nós teríamos até 11 de março de 2023 para poder dar entrada nas ações. Então, para quem gosta de datas, quem quer saber exatamente, eu tenho até quando para entrar com essa ação? Exatamente até 11 de março de 2023, seria o último dia para que você pudesse entrar com a ação. Em relação a esses documentos,
realmente, né, as pessoas se sentem meio desmotivadas, tendo em vista que precisam dessa documentação, ou acham que precisam dessa documentação. Porém, a gente tem adotado o esquema de trabalho de dentro das ações, nós pedimos, enfim, que o Estado, fundamentando na teoria da distribuição dinâmica da prova, do ônus da prova, de que o próprio Estado, já que ele também participa dessa relação e ele é um detentor da documentação tal qual o servidor, e por ter facilidade de encontrar, todos nós sabemos que o Estado tem arquivos e que eles devem guardar essa documentação, então a gente pede que o próprio Estado apresente essa documentação. Isso é bom por dois motivos. Primeiro, porque se eles mesmos estão apresentando, eles não vão impugnar o próprio documento que eles mesmos trazem aos autos. Então a gente já ganha tempo em relação a esse reconhecimento da validade dessa documentação. Em segundo, que eles trazendo esses documentos, né, a parte, o cliente, o servidor público, ele não precisa trazer, porque realmente se a gente imaginar que o lapso temporal de quem tem direito vai de 1994 até 2003, praticamente 9 anos, quase uma década, e que isso já tem quase 20 anos, então realmente você está falando de documentos de praticamente 28 anos atrás. Quem ainda tem um documento de 1994, tem um documento que tem quase 30 anos. Então realmente a gente sabe que nem todo mundo consegue guardar, muita gente acaba perdendo. A própria ficha de pagamento, né, era uma fichinha de pagamento, um olerite, daquela época, ele era naquele papel térmico, então muitos apagaram, né, já chegou também gente para mim e falou, doutor, meu documento apagou. Eu tenho lá o documento, porém não tá ilegível, não dá para entender. Então, se valendo desse pedido liminar, e alguns juízes têm deferido, eu acredito que em pouco tempo isso vai ser uma regra. Então, o próprio Estado traz essa documentação, como já trouxe em alguns processos, e isso facilita para a gente nessas duas situações, né? Tanto da validade da prova, que não vai ser contestada, porque o próprio Estado está trazendo, quanto de se trazer mesmo o documento, porque a gente sabe que muita gente não tem. Isso é tão verdade que se a gente for seguir por uma outra linha de trabalho, ou alguns servidores se adiantam e eles mesmos vão lá na secretaria e pedem, a gente vê que eles conseguem, eles trazem essas fichas financeiras que a própria Secretaria de Educação, o próprio Estado concede a eles. Então, nós conseguimos visualizar que é algo que talvez não seja rápido, porém não é difícil para eles fazerem. É uma questão só de buscar os arquivos, imprimir e trazer. Então, se valendo disso, a gente consegue, digamos assim, ganhar tempo e ter eficácia nessa situação dessa documentação antiga. A única coisa que a gente precisa realmente, só para a gente poder pegar alguns dados básicos da petição, é o último contra-cheque. Então, o único documento que a gente pede, além, obviamente, dos documentos pessoais, né, CPF, RG, comprovante de residência, é realmente o último contra-cheque, o último pagamento do mês, digamos, se a gente for fazer agora, já pedido do mês de maio, só para realmente pegar alguns dados ali que a gente precisa, número da matrícula, classe, nível, o nome do servidor, o salário que ele recebe, só, né, dados básicos mesmo para a gente poder fazer a petição, e todo o resto a gente pede liminarmente e os juízes têm deferido e o Estado vem trazendo essas fichas financeiras, o que facilita bastante o nosso trabalho. Certo, doutor Paulo, muito obrigado. Inclusive, enquanto o senhor falava, eu resolvi consultar o meu processo de URV que eu tenho. E eu vi aqui que ele é muito antigo, eu não lembrava mais como é que ele estava. Eu vi aqui que eu não apresentei os documentos. Eu recebi os documentos, o senhor pediu em liminar, e aí foi deferida a liminar, e o Estado juntou aqui no meu processo, ele juntou como é que diz? Ele juntou as fichas financeiras. As fichas financeiras que ele chama aqui. Ficha financeira. Então, eu não precisei pegar nenhum documento relativo aos pagamentos antigos. Doutor, também, quem pode ingressar, né, com esse direito, com esse pedido da execução? É só quem já estava no Estado na década de 90, porque eu, por exemplo, ingressei no Estado em 98, mas ainda assim eu entrei com processo de cobrança. Então, o servidor que entrou depois de 94, 95, 96, ele tem esse direito, que eu já ouvi falar. Tem duas teses aí que eu andei lendo nos grupos, né, de advogados, de URV de servidor, que tem uma tese que defende que quem ingressou até 2003 tem direito, e outros que falam que quem ingressou até 2009 também tem direito. Mas eu acho que o tribunal ainda não se manifestou sobre isso. Então, quem tem direito, que ingressou até quando no Estado? Certo.
o processo inicial, ele fala sobre o lapso temporal de 1994 até dezembro de 2003. Então, ele pega praticamente, digamos assim, de 1º de dezembro, de 1º de janeiro de 1994 até 31 de dezembro de 2003. Então, todos os servidores que, em algum momento, dentro dessa janela, janeiro de 1994 até dezembro de 2003, trabalharam, eles têm direito a esse pagamento, a receber esse valor da URV. Independente de quando eles entraram, se eles entraram antes, se eles entraram até digamos assim, em última análise, quem entrou em novembro de 2003 teria direito a receber alguma coisa. Claro, seria um valor menor, porém, teria direito. Então, todo mundo que trabalhou em algum momento dentro dessa janela de tempo tem direito. É importante colocar também, que já me questionaram isso, e é importante já deixar, aproveitar a sua grande audiência para já deixar isso registrado, tem direito a entrar com essa ação os servidores que ainda estão na ativa, que ainda estão trabalhando, como é o seu caso, os que se aposentaram e também os herdeiros, os filhos, as esposas, né, os herdeiros de modo geral, de servidores que trabalharam durante esse período, né, infelizmente faleceram após esse prazo, ou até mesmo dentro dessa janela, mas que trabalharam em algum momento nesse lapso temporal. Então, os herdeiros também têm direito de entrar requerendo esses valores. Obviamente que se você já tiver um processo de inventário, se você já tiver uma organização assim, fica muito mais fácil. Porém, independente disso, os herdeiros também podem se habilitar e podem requerer esses valores que, digamos assim, não foram pagos aos seus entes na época própria. Em relação a essa tese, eu também já me questionaram sobre isso, é importante salientar o seguinte, alguns advogados estão colocando essa tese que esse direito seria referente não até 2003, mas até 2009, eles fundamentam dentro da lógica deles, porém, eu sigo o que está no processo de conhecimento. E o processo de conhecimento, ele fala até 2003. No caso, se a gente for imaginar até 2009, a gente teria que ter um reconhecimento desse direito até 2009 em um processo inicial, não num processo de fase de execução. Então, seria um processo novo, que seria protocolado, digamos assim, por agora, então a gente já tem que começar a pensar também em prescrição, e que teria que ter esse direito reconhecido, o que não foi. Então, se a gente for pegar pelo que já existe, pelo que já está correto, pelo que já está ratificado pela Justiça, é até 2003. O que vem depois de 2003, ele pode ser suscitado, pode ser, né? A gente sempre pode entrar com ação, se a gente ganha ou perde, vai depender da fundamentação e das provas que a gente apresenta. Então, assim, eu posso entrar pedindo até 2009? Pode, mas o processo que a gente fundamenta para executar, o processo de conhecimento que serve de base para esse cumprimento de sentença e execução de valores, ele fala até dezembro de 2003. Compreendido, doutor, compreendido. É assim, né, colegas, que funcionam, né? São as teses, né, que os advogados levam à justiça, as advogadas levam aos tribunais, e ao final é o tribunal que irá decidir, né? Tem uma corrente que diz que as pessoas que ingressaram no serviço público até 2009 teriam direito a cobrar o RV, tem outra tese que é até 2003, conforme o doutor Paulo explicou, que é com base no que diz o processo de conhecimento. Isso é importante, a gente tem uma noção, mas já é uma discussão jurídica que a gente entrega para que os advogados e advogadas façam perante o judiciário baiano. Então, gente, encaminhando para o final aqui, fiquem alertas, o processo de execução da ORV precisa ser colocado, né, apresentado à Justiça até 11 de março de 2023, como o doutor Paulo falou aqui. Mesmo quem ingressou depois de 94, 95, até 2003, segundo a tese que ele levanta, que ele acompanha, quem ingressou até 2003 pode, né, também ingressar com pedido, não precisa ter ingressado no Estado antes disso. E vale salientar por que 2003, né? Porque 2003 é que surge uma lei que irá regulamentar os salários da categoria, né? É o marco temporal que irá apresentar um plano. Existe uma lei de 2003 que trata do plano de cargos e salários. E lá no processo de conhecimento, o STF fixou justamente esse marco final
para se calcular. Eu lembro disso na época que eu fiz o vídeo que está lá no meu canal. Quem quiser assistir, Marco Aurélio Professor, digita lá no YouTube e procura o vídeo do dia 28 de maio de 2020, que foi quando eu gravei um vídeo para falar sobre esse direito que estava esquecido, estava apagado, e agora nós estamos movimentando no Tribunal de Justiça esse direito. Pois é, doutor Paulo, encaminhando já para as considerações finais, o senhor tem mais algo a dizer, a esclarecer para a categoria sobre esse processo? O esclarecimento maior que a gente precisa colocar é que os servidores eles devem buscar seus direitos, né? Analisar a situação individual de cada um, ver se eles abarcam esse lapso temporal, procurar informações, ver os vídeos antigos lá do canal, né, para se inteirar do que está acontecendo e buscar o seu direito, né? Eu acredito que existe muita gente falando muita coisa e a gente precisa, dentro, né, de todo esse ruído de informação, pesquisar, estudar, ler, ver o que realmente é verdade, o que é só fantasia, o que tem fundamentação e o que está se dizendo sem base técnica no que está se falando, e buscar o seu direito, quem tiver o direito, quem achar que tem o direito, que procure um profissional, de preferência um profissional que saiba o que está fazendo, que tenha um conhecimento de causa. Existem muitos bons profissionais aqui na Bahia, então não é difícil se encontrar pessoas capacitadas, mas infelizmente também a gente acaba encontrando alguns colegas que não têm conhecimento de causa e por qualquer motivo acabam dando informações erradas e que fazem com que as pessoas, por vezes, até percam direitos ou deixem de correr atrás de direitos porque acham que não tem, ou até por correr atrás de direitos que pensam que, na verdade, não tem. Tudo bem. Então, a dica que eu dou é essa, né, que as pessoas vejam suas situações, procurem se inteirar do que está acontecendo e ingressem com as ações enquanto ainda há tempo. É importante colocar, mais uma vez, existe uma data limite, 11 de março de 2023. A partir de então, mesmo que você tenha direito, mesmo que você se enquadre no pedido, você não vai mais poder pedir porque já prescreveu, como já foi reconhecido pelo próprio TJBA. Certo, doutor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu gostaria de perguntar ao senhor, quem quiser entrar em contato para tirar dúvidas, eu deixarei, inclusive, aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo ele vai estar você deve estar assistindo ele pelo YouTube, mas ele será disseminado por meio dos grupos de WhatsApp que nós trabalhamos e participamos. São os 60 grupos de WhatsApp. Temos ainda o nosso Instagram, que eu divulgarei, que está chegando já aos 10 mil em pouquinho. Então, não esqueça de chamar os seus colegas para o Instagram, Marco Aurélio Professor. E temos também o Facebook, Marco Aurélio Professor. WhatsApp, YouTube, vocês podem acompanhar. Eu vou deixar os contatos do Dr. Paulo aqui, o Instagram dele, o WhatsApp dele, tudo na descrição desse vídeo aqui. Você procura aqui embaixo, clica onde tem a descrição, que vai ter as informações. E aí vocês podem entrar em contato com o Dr. Paulo para tirar as dúvidas. O ideal é que esse direito fosse pago sem a gente recorrer à justiça. Mas, como eu disse no início, infelizmente, não há luta política e aí a gente tem que ir para a luta jurídica e muitas vezes a gente tem que pagar para receber o nosso direito, o que é um absurdo, mas que acontece na Bahia. Doutor Paulo, o senhor tem Instagram? Porque qualquer coisa as pessoas vão lá já. Sim, temos o Instagram, MTT_advogados. A gente vai deixar todos os nossos contatos aqui, né, para que você possa disseminar nas suas redes sociais. Importante colocar as pessoas que, independente com quem vão fazer, que procurem realmente um advogado capacitado, um advogado que entenda do que está fazendo. Como eu disse, existem inúmeros advogados muito bem capacitados aqui na Bahia, tanto advogados que trabalham sozinhos como que trabalham em advocacia. Então, busquem seu direito, procurem um profissional gabaritado que saiba o que está dizendo. Com certeza, em cada cidade da Bahia, pelo menos um advogado, com certeza vai saber. Se você tiver qualquer dúvida, também pode procurar a OAB, ela pode lhe indicar um advogado especialista em direito administrativo, que vai também lhe ajudar a tirar todas as dúvidas. De repente, em última instância, você pode buscar, né, pelos vídeos, por toda essa informação que tem, não só aqui do professor Marco, como você encontra também na internet. Só procure saber se efetivamente o que você está lendo, o que você está ouvindo é realmente, não vá por uma única fonte, procure, leia, procure um profissional, corram atrás do direito de vocês, porque realmente muita gente deixa passar a oportunidade e quando vai procurar saber, o direito já passou. A gente sabe que esse não é o único tipo de processo que os servidores públicos da Bahia têm direito, existem diversos outros que muita gente
deixa passar, acabam perdendo esses valores, né? Em um momento até de crise econômica que a gente vive, você está perdendo dinheiro, não é tão bom, né? Então, eu sei que no canal do professor Marcos existem outros vídeos, não só esse, que falam de outros direitos, de outros tipos de processo, de outras situações que também podem ser buscadas na justiça. Então, é interessante que você se intere de todo o direito que você tem. É importante. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente deixa passar muito direito. Quando vai procurar saber, já foi, já prescreveu, já não existe mais. Então, as pessoas acabam errando. É um pouco de culpa nossa também, um pouco de descaso nosso dentro do nosso próprio direito. Mas todos os contatos vão ser passados aí pelo professor Marcos. Quem, por um acaso, tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail, pode falar pelo direct do Instagram, pode falar pelo nosso WhatsApp, a gente vai responder com toda a tranquilidade, com todas as informações, tudo que for possível fazer, nós vamos poder fazer por vocês. E fica aí a dica, como eu disse, busquem o direito de vocês, corram atrás, porque tem muita coisa, não só o RV, tem outros processos, tem outros pedidos, tem outros índices, tem diversas coisas que os servidores públicos do Estado da Bahia têm direito e, por vezes, deixam se perder por não correrem atrás das informações e não correrem atrás dos seus direitos. Muito obrigado, doutor Paulo. É isso aí. Aqui a informação é sem manipulação. O interesse aqui é de informar a categoria e eu mesmo ser informado, porque eu sou categoria, eu sou professor, servidor. Esses esclarecimentos são direcionados à categoria da educação, mas existem servidores públicos da administração, da saúde, que também não receberam a RV ainda e devem procurar também o seu direito, procurar como é que anda o seu processo, buscar essa informação para poder não perder esse prazo de execução, se existir para outras categorias em outros processos que tramitaram por aí. Entenderam? Disseminem esse link dessa entrevista, ela é a primeira. Continue aqui acompanhando nossas redes sociais, @MarcoAurélioProfessor, que eu vou trazer mais entrevistas gravadas sobre os nossos direitos a partir de agora. Nós vamos dar uma pausa agora para o São João, para as festas juninas, mas, no entanto, nós traremos logo em seguida algumas outras lives de esclarecimento sobre direito, educação, serviço público, muita coisa por vir aí nas redes do professor Marco Aurélio, sempre digitando Facebook, Instagram, YouTube, @Marco Aurélio Professor. É isso aí, gente. Um abraço grande. Até a próxima. Doutor Paulo, um abraço. Não esqueçam, usem máscara. O momento pede cautela, dose de vacina para todo mundo, nesse momento, no dia 8/6, e máscara. Todo mundo de máscara, por favor. Um abraço, resistência e luta sempre. Até mais.